Ela passou 2 anos testando homens, acreditando que ninguém a amaria por quem ela realmente era. Mas tudo muda quando um homem comum e sua filha trazem luz a um coração blindado. Só que um erro quase destrói essa nova chance, até que o amor escolhe ficar. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. Tiara olhou seu reflexo no espelho do banheiro do museu pela última vez naquela tarde. O vestido elegante de seda italiana daria lugar novamente às roupas simples e desgastadas que havia comprado em uma loja de segunda mão nos arredores da capital. Era hora de mais um teste. Aos 35 anos, Chiara Allians havia conquistado uma posição invejável como diretora artística de um dos museus mais respeitados do país. Seu trabalho era reconhecido internacionalmente, e sua fortuna pessoal permitia uma vida de luxos que muitos apenas sonhavam. Mas toda essa prosperidade vinha com um preço que ela descobriu de forma dolorosa. Era impossível saber quem realmente se interessava por ela, e quem apenas via uma oportunidade de ascensão social ou financeira. 2 anos atrás, tudo havia mudado. 2 anos atrás, ela descobriu que Victor, com quem mantinha um relacionamento há quase 1 ano, havia se aproximado dela apenas para conseguir informações privilegiadas sobre as próximas aquisições do museu. Ele repassava essas informações para marchands desonestos, inflacionando artificialmente o mercado de arte. Quando confrontou Victor, ele nem mesmo tentou negar. Simplesmente disse que ela deveria ter sido mais esperta. A traição de Victor foi apenas a primeira de uma série de decepções que se seguiram. Aaron, um advogado aparentemente bem-sucedido, pediu dinheiro emprestado para um investimento que se revelou uma farsa elaborada para roubar sua fortuna. Pietro, um político em ascensão, a usou como ponte para conseguir apoio de colecionadores influentes em sua campanha, desaparecendo completamente após ser eleito. Cada experiência deixou uma marca mais profunda em sua capacidade de confiar. Tiara percebeu que sua posição social a transformava em um alvo constante. Homens que se aproximavam dela viam primeiro os números em sua conta bancária, depois as conexões que ela poderia oferecer. E por último, se é que viam, a mulher que ela realmente era. Foi então que surgiu a ideia dos testes. A primeira vez foi quase por acaso. Estava em uma cafeteria simples no centro da cidade, vestindo roupas casuais após um dia particularmente difícil no trabalho, quando Theo se aproximou dela. Ele era professor de educação física em uma escola pública, e durante toda a conversa demonstrou interesse genuíno por suas opiniões, seus gostos, suas histórias inventadas sobre dificuldades financeiras. Quando ela mencionou estar desempregada, ele insistiu em pagar o café e ainda ofereceu contatos para possíveis vagas de emprego. Por algumas semanas, Chiara viveu uma fantasia. Theo a tratava com carinho, respeitava suas limitações financeiras, planejava encontros simples mas significativos. Ela chegou a considerar revelar a verdade, até descobrir por acaso que ele estava noivo de uma colega de trabalho há 3 anos e simplesmente procurava uma aventura extraconjugal. Mas a experiência plantou uma semente. Se conseguiu manter uma farsa por semanas com Theo, poderia fazer o mesmo com outros homens. Poderia finalmente descobrir se existia alguém capaz de se interessar por ela sem conhecer sua verdadeira situação. Assim começaram os testes sistemáticos. Chiara criou uma identidade alternativa cuidadosamente elaborada. Marina, uma mulher de 32 anos, desempregada há 6 meses, vivendo de trabalhos temporários e dividindo um apartamento pequeno com uma amiga. Marina usava roupas compradas em brechós, carregava uma bolsa sintética desgastada e sempre parecia ligeiramente preocupada com dinheiro. Durante os primeiros meses, a transformação era quase teatral. Chiara estudava maneirismos, expressões faciais, até mesmo a postura corporal de pessoas em diferentes situações econômicas. Observava mulheres em ônibus, filas de banco, centros de emprego. Aprendeu a falar sobre contas em atraso, entrevistas de emprego frustradas, a ansiedade de não saber se haveria dinheiro para o aluguel do mês seguinte.
O primeiro teste oficial foi com Felipe, um engenheiro que conheceu em uma feira de livros usados. Durante 3 encontros, ele se mostrou gentil e compreensivo com suas dificuldades financeiras. Insistia em pagar as refeições, escolhia programas gratuitos, até mesmo ofereceu ajuda para revisar seu currículo fictício. Chiara começou a alimentar esperanças. Até a 4ª vez que se encontraram, quando Felipe mencionou casualmente que seu tio era dono de uma rede de supermercados e que precisava de alguém sem muitas pretensões para trabalhar no setor administrativo. A oferta veio acompanhada de uma proposta. Ela poderia conseguir o emprego em troca de alguns favores pessoais. O padrão se repetiu 26 vezes. Alan, um médico recém-formado, demonstrou interesse até descobrir que ela não tinha plano de saúde particular. Luca, um músico independente, foi carinhoso e atencioso até perceber que ela não poderia ajudá-lo financeiramente com sua carreira. Alguns eram mais sutis, outros quase cruéis em sua objetividade. Mas todos, sem exceção, perdiam o interesse quando ficava claro que Marina não oferecia vantagens materiais ou sociais. 27 encontros, 27 decepções, 27 confirmações de que sua desconfiança estava justificada. Chiara começou a documentar cada teste em um diário detalhado. Anotava não apenas os eventos, mas também suas próprias reações emocionais. As primeiras páginas ainda mostravam vestígios de esperança, pequenas observações sobre gestos carinhosos ou palavras gentis que a faziam acreditar que talvez desta vez fosse diferente. Conforme as páginas avançavam, o tom se tornava cada vez mais clínico, quase científico. Estava coletando dados sobre a natureza humana e os resultados eram consistentemente desanimadores. Seus amigos próximos não sabiam dos testes. Para eles, Chiara simplesmente havia decidido se concentrar na carreira após algumas experiências ruins com relacionamentos. Ela mantinha uma vida social ativa nos círculos culturais da capital, participava de vernissagens e jantares beneficentes, mas evitava qualquer tipo de envolvimento romântico em seu mundo real. O museu se tornara seu refúgio principal. Entre as obras de arte que ajudava a selecionar e as exposições que organizava, Chiara encontrava uma forma de beleza que não decepcionava, não mentia, não tinha segundas intenções. Os artistas cujas obras ela curava já haviam partido, deixando apenas sua arte como legado. Era uma forma segura de se conectar com a criatividade humana sem o risco da traição humana. Na véspera do 28º teste, Chiara estava particularmente cética. Os padrões haviam se tornado tão previsíveis que ela conseguia antecipar em que momento exato cada homem revelaria suas verdadeiras intenções. Alguns duravam apenas um encontro, outros conseguiam manter a fachada por semanas, mas o resultado era sempre o mesmo. Desta vez havia escolhido uma lanchonete simples na periferia da capital, um lugar onde certamente não encontraria ninguém de seu círculo social. O ambiente era básico, mas limpo, frequentado principalmente por trabalhadores da região. Chiara chegou alguns minutos antes do horário marcado, vestindo uma calça jeans desbotada e uma blusa de algodão que já havia visto dias melhores. Marco chegou pontualmente, ainda vestindo o uniforme de uma empresa de manutenção de equipamentos eletrônicos. Havia pequenas manchas de graxa em suas mãos e uma expressão ligeiramente cansada de quem havia trabalhado o dia inteiro. Mas quando seus olhos encontraram os dela, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que a pegou desprevenida. Era a primeira vez em meses que Chiara sentia algo diferente no momento inicial de um encontro. Não era esperança exatamente, mas uma curiosidade que há muito tempo não experimentava. Marco pediu desculpas pelo atraso de 5 minutos e pelo estado de suas roupas, explicando que havia saído direto do trabalho para não perdê-la. Durante os primeiros minutos de conversa, Chiara aplicou mentalmente sua lista de verificação habitual. Marco falava sobre seu trabalho com orgulho genuíno, sem tentar impressioná-la ou minimizar suas responsabilidades. Quando ela mencionou estar passando por dificuldades financeiras, ele não mudou de postura nem demonstrou desconforto. Pelo contrário,
compartilhou suas próprias experiências com empregos instáveis e a ansiedade de ser responsável não apenas por si mesmo, mas também por sua filha de 7 anos. A menção à filha poderia ser um sinal de alarme, mas a forma como Marco falava sobre Olivia era diferente de tudo que Chiara havia observado antes. Não era o tom de alguém tentando impressionar ou gerar pena. Era simplesmente o amor incondicional de um pai dedicado, falando naturalmente sobre a pessoa mais importante de sua vida. Quando chegou a hora de pagar a conta, Chiara aplicou seu teste padrão. Fingiu procurar dinheiro na bolsa com expressão preocupada, murmurou algo sobre ter esquecido de passar no banco. Marco não hesitou nem por um segundo. Com um sorriso reconfortante, disse que não era problema algum e que havia feito um trabalho extra durante a semana, exatamente para poder convidá-la para jantar adequadamente. Conforme a noite avançava, Chiara descobriu aspectos de Marco que desafiavam todos os padrões que havia observado nos testes anteriores. Ele não tentou impressioná-la com histórias exageradas sobre conquistas profissionais, não demonstrou interesse em saber onde ela morava ou qual era exatamente sua situação financeira, além da preocupação genuína quando ela mencionou estar desempregada. Em vez disso, Marco falou com paixão sobre pequenas vitórias em seu trabalho, um sistema complexo que conseguira reparar contra todas as expectativas, a satisfação de resolver problemas técnicos que outros técnicos haviam considerado impossíveis. Havia um orgulho genuíno em sua voz que não tentava compensar inseguranças nem buscar validação externa. Quando a conversa se voltou para Olivia, o rosto de Marco literalmente se iluminava. Ele contou sobre como a filha havia decidido que queria ser paleontóloga quando crescesse, mas apenas nos fins de semana, porque durante a semana ela seria professora para ensinar outras crianças sobre dinossauros. A lógica infantil o divertia enormemente, e ele falava sobre os planos educacionais para Olivia com a seriedade de alguém que realmente enxergava a filha como um indivíduo completo, não apenas uma extensão de si mesmo. Era particularmente tocante a forma como Marco descrevia seus esforços para proporcionar experiências educativas para Olivia dentro de suas limitações financeiras. Levava-a à biblioteca todos os sábados, onde ela poderia acessar livros caros que eles não podiam comprar. Havia estabelecido uma parceria informal com uma professora aposentada da vizinhança, que dava aulas particulares para Olivia, em troca de pequenos reparos domésticos que Marco fazia. Essas estratégias criativas demonstravam não apenas dedicação paternal, mas também uma inteligência prática e uma capacidade de encontrar soluções que impressionaram Chiara profundamente. Marco não se lamentava de suas limitações financeiras, nem tentava fingir que elas não existiam. Em vez disso, trabalhava dentro da realidade que tinha para maximizar as oportunidades da filha. Durante uma pausa na conversa, Chiara observou Marco discretamente. Havia algo reconfortante em sua presença que ia além da aparência física ou charme superficial. Era uma solidez emocional, uma qualidade de estar completamente presente no momento sem ansiedade sobre impressionar ou conquistar. Ele parecia genuinamente interessado em conhecê-la, fazer perguntas que demonstravam que estava prestando atenção real ao que ela dizia. Quando ela mencionou sua suposta paixão por arte, algo que havia adicionado ao perfil de Marina quase por acaso, Marco não fingiu conhecimento que não tinha, nem tentou mudança de assunto. Em vez disso, fez perguntas honestas sobre que tipo de arte ela apreciava, se havia artistas locais cujo trabalho ela admirava, se alguma vez havia tentado criar algo ela mesma. Suas perguntas revelaram uma curiosidade genuína sobre experiências diferentes das suas, próprias, uma abertura para aprender sobre assuntos que não dominava. Era exatamente o tipo de humildade intelectual que Chiara raramente encontrava, especialmente entre homens que tentavam impressioná-la. Quando chegou o momento de discutir a conta, a naturalidade com que Marco assumiu a responsabilidade foi notável. Não houve hesitação, negociação ou qualquer sugestão de que Marina deveria contribuir apesar de suas dificuldades. Ele simplesmente disse que havia feito um trabalho extra durante a semana.
especificamente porque queria poder convidá-la adequadamente. O gesto foi acompanhado por uma explicação simples. Ele acreditava que quem fazia o convite deveria estar preparado para pagar. E que, independentemente da situação financeira dela, ele queria que ela se sentisse confortável e bem recebida. Não havia ostentação na atitude, apenas uma cortesia básica executada com sinceridade. Era o 28º teste, mas pela primeira vez em 2 anos, Kiara se pegou desejando que a conversa não acabasse. Mais que isso, pela primeira vez, se pegou questionando se realmente queria que fosse apenas mais um teste. A conversa na lanchonete se estendeu por quase 3 horas, muito além do que Kiara havia planejado. Marco tinha uma forma natural de contar histórias que a mantinha genuinamente interessada. Ele falava sobre sua filha Olivia, com um amor tão puro que ela se pegou sorrindo involuntariamente. A menina, segundo ele, estava passando por uma fase de obsessão com dinossauros e insistia em corrigir qualquer informação incorreta que adultos compartilhassem sobre o assunto. Pela primeira vez em meses, Kiara não estava cronometrando mentalmente o encontro, nem procurando sinais de interesse financeiro. Marco não fez uma única pergunta sobre sua situação profissional, além da preocupação genuína quando ela mencionou estar desempregada. Ele não ofereceu soluções miraculosas, nem tentou impressioná-la com conexões que poderia ter. Simplesmente ouviu e compartilhou suas próprias experiências com empatia. Quando finalmente se despediram, Marco não insistiu para acompanhá-la até em casa, respeitando quando ela disse que preferia pegar o ônibus sozinha, mas pediu para vê-la novamente, com uma sinceridade que fez o coração dela acelerar de forma inesperada. Kiara se ouviu concordando antes mesmo de processar completamente a decisão. No caminho de volta para seu apartamento real em um dos bairros mais nobres da capital, Kiara se sentiu estranhamente dividida. Durante anos, havia cultivado uma capacidade de separar completamente suas emoções de seus testes. Marina era um personagem, uma ferramenta para descobrir a verdade sobre os homens que conhecia. Mas, com Marco, as fronteiras pareciam menos definidas. Naquela noite, pela primeira vez desde o início dos testes, ela não fez anotações imediatas em seu diário. Em vez disso, ficou na varanda de seu apartamento, olhando as luzes da cidade e repensando cada momento da conversa. A forma como Marco havia rido de suas piadas, o jeito gentil como explicava conceitos técnicos de seu trabalho, a expressão orgulhosa quando falava sobre as conquistas escolares de Olivia. 3 dias depois, Marco ligou. Não mandou mensagem nem esperou o tempo socialmente aceitável para fazer contato. Simplesmente ligou e disse que havia pensado nela e gostaria de saber se ela aceitaria um convite para um passeio no parque no domingo. Ele mencionou que levaria Olivia junto e que seria uma oportunidade para ela conhecer a pessoa mais importante de sua vida. Kiara hesitou. Conhecer a filha significava um nível de envolvimento que ela nunca havia experimentado em seus testes. Crianças complicavam tudo. Eram honestas demais, diretas demais, não entendiam as nuances dos jogos que os adultos jogavam. Mas antes que pudesse recusar, se ouviu dizendo que adoraria conhecer Olivia. O domingo chegou acompanhado de uma ansiedade que Kiara não conseguia compreender completamente. Escolheu suas roupas de Marina com ainda mais cuidado que o habitual, procurando algo que fosse apropriado para brincar com uma criança, mas que não parecesse forçado. Chegou ao parque alguns minutos antes do horário combinado, observando famílias espalhadas pelos gramados e playgrounds. Marco chegou de mãos dadas com uma menina de cabelos castanhos presos em 2 tranças desiguais que obviamente ela mesma havia feito. Olivia usava uma camiseta com desenho de Tiranossauro Rex e carregava uma mochila pequena que parecia estar prestes a explodir de tão cheia. A apresentação foi tímida inicialmente. Olivia se escondeu atrás das pernas do pai, observando, Kiara com curiosidade cautelosa. Mas quando Kiara se abaixou para ficar na altura da menina e comentou sobre o dinossauro da camiseta, os olhos de Olivia se iluminaram. Durante os 20 minutos seguintes,
Chiara recebeu uma aula detalhada sobre a diferença entre terópodos e saurópodos, acompanhada de demonstrações gestuais entusiásticas. Marco observava a interação com um sorriso divertido, ocasionalmente corrigindo apenas os fatos mais fantasiosos que Olivia adicionava às explicações científicas. O que começou como um passeio simples no parque se transformou numa tarde inteira de descobertas. Olivia insistiu em mostrar seu playground favorito. Depois quis ensinar Marina a fazer pulseiras com flores e finalmente convenceu os adultos a participar de uma caça ao tesouro improvisada, onde todos os tesouros eram pedras com formatos interessantes. Chiara se surpreendeu com a facilidade com que se adaptou ao ritmo da criança. Havia algo libertador em seguir a lógica simples e direta de Olivia, sem segundas intenções ou agendas ocultas. A menina gostava dela ou não gostava, demonstrava interesse ou tédio, fazia perguntas honestas sem tentar manipular respostas. Durante a tarde, ela observou Marco interagindo com a filha. Havia uma paciência infinita na forma como ele respondia às perguntas intermináveis, uma alegria genuína. Quando Olivia descobria algo novo, um equilíbrio perfeito entre estabelecer limites e permitir liberdade. Era claro que toda a vida dele girava em torno do bem-estar da menina, mas de uma forma saudável e amorosa, não sufocante. Quando Olivia correu para brincar no escorregador, Marco e Chiara ficaram sozinhos por alguns minutos. Ele falou sobre a responsabilidade de criar uma filha sozinho, sobre os medos e alegrias que isso trazia. Mencionou a mãe de Olivia apenas brevemente, explicando que elas haviam se separado quando a menina era muito pequena e que mantinham uma relação cordial focada no bem-estar da criança. Chiara se ouviu fazendo perguntas que ia além de seu script usual de Marina. Queria realmente saber sobre os desafios que Marco enfrentava, sobre seus sonhos para o futuro de Olivia, sobre como equilibrava trabalho e paternidade. Era como se uma parte dela, adormecida durante anos de testes e decepções, estivesse despertando novamente. No final da tarde, quando começaram a caminhar de volta, Olivia pegou a mão de Chiara de forma completamente natural. A menina tagarelou durante todo o trajeto sobre os dinossauros que havia visto no Museu de Ciências no mês anterior, fazendo perguntas sobre outros museus que Marina poderia conhecer. Nesse momento, Chiara sentiu um aperto no estômago. Olivia estava falando sobre museus com tanto entusiasmo e ela sabia infinitamente mais sobre o assunto do que jamais poderia revelar como Marina. Teve vontade de contar sobre as exposições especiais que seu museu estava preparando, sobre as peças raras que havia ajudado a adquirir, sobre todo um mundo de arte e cultura que poderia abrir para aquela criança curiosa. Mas não podia. Não ainda. Quando se despediram, Marco mais uma vez não insistiu para acompanhá-la. Mas desta vez, pediu permissão para abraçá-la. Foi um abraço simples, respeitoso, que durou apenas alguns segundos, mas que deixou Chiara com uma sensação de calor que persistiu durante todo o caminho de volta. Naquela noite, ela finalmente fez anotações em seu diário, mas foram diferentes de todas as outras. Em vez de análises frias sobre comportamentos suspeitos, escreveu sobre o sorriso de Olivia quando descobriu uma pedra em formato de coração, sobre a paciência de Marco quando a filha insistiu em contar a mesma piada 3 vezes, sobre a sensação estranha de se sentir parte de algo maior que ela mesma. Durante a semana seguinte, Marco enviou 2 mensagens. A primeira era uma foto de Olivia com uma das pulseiras de flores que haviam feito juntas, acompanhada da informação de que a menina havia insistido em usá-la na escola e contado para todos os amigos sobre a nova amiga do papai. A segunda era um convite para uma feira de artesanato local no sábado seguinte. Chiara aceitou sem hesitar. A feira era pequena e aconchegante, realizada numa praça no centro de uma cidade do interior próxima à capital. Marco explicou que descobrira o evento por acaso e pensara que Marina poderia gostar dos trabalhos manuais expostos. Eles caminharam entre as barracas, observando cerâmicas coloridas, tecidos bordados à mão, bijuterias artesanais. Em uma das barracas, uma artesã idosa vendia pequenas esculturas de argila.
Olivia ficou fascinada por uma peça que representava uma família de dinossauros e insistiu que o papai comprasse para dar de presente para Marina. Marco tentou explicar que talvez ela não tivesse espaço em casa para guardar, mas Chiara interrompeu, dizendo que adoraria ter a escultura. Quando Marco foi pagar a peça, Chiara se perguntou onde colocaria aquele presente em seu apartamento real. Entre as obras de arte contemporânea cuidadosamente selecionadas e os móveis de designer, uma pequena família de dinossauros de argila pareceria completamente fora de lugar. Mas, de alguma forma, isso não importava. A escultura não era apenas um objeto, era um símbolo de carinho genuíno de uma criança que havia decidido gostar dela. Durante o almoço, numa lanchonete da feira, Olivia perguntou se Marina tinha família. A pergunta pegou Chiara desprevenida. Em todos os seus testes anteriores, havia criado histórias elaboradas sobre famílias fictícias, sempre com elementos que justificassem sua situação financeira precária. Mas olhando para Olivia, com seus olhos honestos e curiosos, as mentiras preparadas pareceram inadequadas. Em vez disso, ela falou sobre solidão. Disse que não tinha irmãos nem pais próximos, que às vezes se sentia muito sozinha no mundo. Era a verdade mais próxima que havia compartilhado como Marina em 2 anos de testes. Seus pais haviam falecido em um acidente quando ela tinha 25 anos, deixando-a herdeira de uma fortuna considerável, mas completamente sozinha no mundo. Olivia ouviu com atenção e depois declarou com a simplicidade típica das crianças que Marina não precisava mais se sentir sozinha, porque agora tinha ela e o papai. Marco sorriu e completou dizendo que todos precisavam de família, mesmo que não fosse família de sangue. Naquela tarde, pela primeira vez desde o início dos testes, Chiara se questionou seriamente sobre o que estava fazendo. Marco e Olivia não eram apenas mais um teste, eram pessoas reais, com sentimentos reais, construindo uma conexão genuína com alguém que não existia completamente. A cada momento que passava com eles, a distância entre Marina e Chiara diminuía, e ela não sabia mais onde terminava a personagem e começava a mulher real. No caminho de volta, Olivia adormeceu no banco traseiro do carro modesto de Marco. Eles dirigiram em silêncio confortável, acompanhados apenas pelo som suave da respiração da criança. Quando chegaram ao ponto onde Chiara sempre dizia morar, Marco desligou o motor e ficaram conversando baixinho para não acordar Olivia. Foi nesse momento de intimidade silenciosa que Chiara percebeu. Ela estava se apaixonando. Não Marina por Marco, mas ela mesma, Chiara, pela primeira vez em anos, estava desenvolvendo sentimentos genuínos por alguém que nem sequer conhecia sua verdadeira identidade. A revelação a assustou profundamente. Durante todos os seus testes anteriores, ela havia mantido um distanciamento emocional cuidadoso, observando comportamentos como se fosse uma cientista estudando espécimens em laboratório. Havia anotações detalhadas, análises frias, conclusões baseadas puramente em evidências observáveis. Mas com Marco, as regras que havia estabelecido para si mesma pareciam irrelevantes. Ela se pegava pensando nele durante o trabalho, antecipando seus próximos encontros, genuinamente preocupada com seu bem-estar e felicidade. Não estava mais coletando dados sobre a natureza masculina. Estava simplesmente vivendo uma conexão humana real pela primeira vez em anos. O que tornava a situação ainda mais complicada era Olivia. A menina havia aceito Marina em sua vida com a simplicidade típica das crianças, sem questionar motivações ou segundas intenções. Para Olivia, Marina era simplesmente uma pessoa gentil que gostava de brincar com ela e que fazia o papai sorrir de uma forma especial. Naquela noite, sozinha em seu apartamento luxuoso, Chiara se encontrou em um dilema que não havia antecipado quando começou os testes. Havia 2 opções claras: revelar a verdade sobre quem realmente era e arriscar perder Marco e Olivia, ou continuar vivendo uma mentira cada vez mais elaborada. A primeira opção a apavorava. Depois de tantas experiências ruins, a ideia de se tornar vulnerável novamente, de confiar que Marco reagiria bem,
ao descobrir sobre sua fortuna e posição social, parecia um risco emocional imenso. E se ele fosse como todos os outros, apenas melhor, em esconder suas verdadeiras intenções? Mas a segunda opção estava se tornando igualmente insustentável. Cada momento de felicidade genuína que compartilhava com Marco e Olivia era acompanhado por uma culpa crescente. Ela estava construindo um relacionamento baseado numa mentira fundamental, e quanto mais tempo passava, mais difícil seria desfazer o engano. Durante as semanas seguintes, esses conflitos internos se intensificaram. Chiara começou a viver duas vidas completamente separadas, com uma precisão que às vezes a assustava. Durante os dias de semana, era a diretora artística respeitada, tomando decisões sobre exposições milionárias e interagindo com colecionadores internacionais. Nos fins de semana, que nas tardes livres, transformava-se em Marina, a mulher simples que estava aprendendo a fazer parte de uma família amorosa. A transformação não era apenas física, embora isso também requeresse cuidado constante. Era psicológica e emocional. Como Marina, ela se permitia relaxar de formas que não fazia há anos. Ria mais facilmente, demonstrava vulnerabilidade genuína, permitia-se ser cuidada por outros em vez de sempre estar no controle. Havia momentos de pura alegria que a pegavam desprevenida. Como quando Olivia insistiu em ensinar Marina a fazer aviõezinhos de papel, resultando numa tarde inteira de competições aéreas no apartamento pequeno, mas aconchegante, de Marco. Ou quando Marco, percebendo que ela parecia cansada, após um dia difícil de procura de emprego fictícia, preparou um chá especial e simplesmente se sentou com ela em silêncio confortável. Esses gestos de carinho espontâneo eram mais preciosos para Chiara do que qualquer presente caro que havia recebido em sua vida real. Havia algo profundamente reconfortante em ser cuidada sem expectativas, amada sem condições, aceita com todas as supostas falhas e limitações de Marina. Mas também havia momentos de tensão crescente. Quando Olivia fazia perguntas sobre a família de Marina, Chiara tinha que improvisar histórias sobre parentes inexistentes. Quando Marco oferecia ajuda para que ela encontrasse trabalho, usando seus próprios contatos limitados, ela tinha que inventar desculpas para não seguir as oportunidades que ele gentilmente criava para ela. Mais doloroso ainda era quando a expertise natural de Chiara quase atraía. Como quando visitaram uma pequena galeria local e ela quase corrigiu informações incorretas sobre técnicas artísticas que o guia voluntário estava compartilhando. Ou quando Olivia fez perguntas sofisticadas sobre história que Chiara poderia responder facilmente. Mas Marina supostamente não saberia. A cada mentira, por menor que fosse, Chiara sentia uma erosão gradual de sua própria integridade. Havia começado os testes para descobrir a honestidade nos outros, mas agora se encontrava sendo fundamentalmente desonesta com as pessoas que mais importavam para ela. Nas 3 semanas seguintes, Chiara viveu uma experiência completamente nova. Pela primeira vez desde o início dos testes, ela aguardava ansiosamente cada encontro, não para confirmar suas teorias sobre natureza humana, mas simplesmente pela alegria de estar com Marco e Olivia. Os encontros se tornaram mais frequentes e naturais. Marco a convidou para um piquenique improvisado no parque próximo ao apartamento dele, onde Olivia ensinou Marina a empinar pipa e insistiu em preparar sanduíches de manteiga de amendoim para todos. Chiara se surpreendeu com o prazer simples de sentar na grama, observar as nuvens passarem e ouvir as observações filosóficas que apenas uma criança de 7 anos poderia fazer. Durante esses momentos, ela se pegava esquecendo completamente de sua vida real. O museu, as responsabilidades, até mesmo a comodidade de seu apartamento luxuoso pareciam distantes e menos importantes que a sensação de pertencimento que sentia ao lado daquelas duas pessoas. Marco, por sua vez, demonstrava uma atenção crescente por Marina, que ia muito além da cortesia. Ele lembrava de pequenos detalhes que ela mencionava, como sua preferência por café sem açúcar ou sua aversão a filmes de terror. Quando ela comentou casualmente que não havia comido uma pizza decente há meses por questões financeiras,
ele apareceu no encontro seguinte com uma pizza caseira que havia feito especialmente para ela. Era esse tipo de gesto que mais abalava Chiara. Marco não tentava impressioná-la com gastos extravagantes nem com demonstrações de status. Em vez disso, investia tempo e pensamento em pequenas ações que mostravam que realmente prestava atenção ao que ela dizia e se importava com seu bem-estar. Olivia também havia abraçado Marina como parte natural de suas vidas. A menina constantemente mencionava a nova amiga na escola, criava desenhos para ela e até mesmo guardava pedaços especiais de sobremesa para compartilhar nos encontros. Havia uma pureza nas demonstrações de carinho da criança que tocava Chiara profundamente. Certa tarde, enquanto Olivia brincava no playground, Marco e Marina conversavam sentados em um banco próximo. Ele falou sobre seus planos para o futuro da filha, sobre a economia que estava fazendo para conseguir colocá-la numa escola particular com melhor ensino de ciências, já que ela demonstrava tanto interesse pelo assunto. Mencionou também o sonho de levar Olivia para conhecer o Museu de História Natural da capital, mas que ainda não havia conseguido juntar dinheiro suficiente para o passeio completo. Nesse momento, Chiara sentiu uma vontade quase irresistível de revelar que poderia não apenas levar Olivia ao museu, mas proporcionar experiências educacionais que a menina jamais imaginara. Teve que se controlar fisicamente para não falar sobre as conexões que tinha, os programas especiais para crianças que seu museu oferecia, a possibilidade de visitas privadas às coleções. A tensão interna estava se tornando cada vez mais difícil de suportar. Durante seus dias normais no museu, Chiara se pegava pensando em como seria incluir Marco e Olivia em sua vida real. Imaginava a expressão de encantamento da menina ao ver as exposições, a forma como Marco provavelmente ficaria impressionado com o trabalho que ela fazia, mas ao mesmo tempo respeitoso e interessado genuinamente. Seus colegas no museu começaram a notar mudanças em seu comportamento. Rose, sua assistente mais próxima, comentou que ela parecia mais relaxada, menos tensa que nos últimos anos. Chiara quase contou sobre Marco e Olivia várias vezes, mas sempre se detinha. Como explicaria que estava vivendo uma mentira elaborada há semanas? Foi durante um encontro particularmente especial que tudo desmoronou. Marco havia convidado Marina para acompanhá-los a uma feira de ciências que a escola de Olivia estava organizando. A menina havia preparado um projeto sobre dinossauros herbívoros e estava ansiosa para mostrar seu trabalho para a amiga especial do papai. Chiara chegou ao evento usando sua roupa de Marina mais cuidadosamente escolhida, uma saia simples de algodão e uma blusa de manga longa para esconder o relógio Patek Philippe que havia esquecido de tirar na correria da tarde. Era uma peça rara, avaliada em mais de R$200 mil que havia ganhado de um colecionador agradecido após uma aquisição bem-sucedida para o museu. A feira estava animada e cheia de famílias. Olivia guiou Marina de estande em estande, explicando orgulhosamente seu projeto e fazendo perguntas inteligentes sobre os trabalhos dos colegas. Marco observava as duas interagindo com um sorriso constante, claramente feliz por ver sua filha tão à vontade e animada. Durante a apresentação de Olivia, a menina gesticulava entusiasticamente para explicar a diferença entre os pescoços dos braquiossauros e dos diplodocus. Em um movimento particularmente amplo, ela esbarrou sem querer no braço de Chiara, fazendo com que a manga da blusa subisse alguns centímetros. Marco, que estava prestando atenção na filha, notou algo brilhante no pulso de Marina. Seus olhos, treinados para identificar equipamentos eletrônicos precisos e peças técnicas refinadas, focaram automaticamente no objeto. O que viu o deixou completamente imóvel. O relógio era inconfundivelmente caro. Não apenas caro, mas extraordinariamente raro. Marco sabia disso porque havia trabalhado na manutenção de sistemas de segurança para joalherias de luxo e aprendera a reconhecer peças de alto valor. Um relógio daqueles custava mais que ele ganharia em 5 anos de trabalho. Chiara percebeu o olhar de Marco e rapidamente puxou a manga para baixo, mas era tarde demais. A expressão no rosto dele havia mudado completamente. Não era raiva,
nem mesmo acusação. Era confusão profunda misturada com uma tristeza crescente. Eles terminaram de assistir à apresentação de Olivia, que felizmente não percebeu nada. A menina recebeu elogios dos organizadores e um pequeno prêmio por criatividade, irradiando felicidade. Mas a atmosfera entre os adultos havia se transformado em algo tenso e desconfortável. No caminho de volta para casa, Marco dirigiu em silêncio. Olivia, cansada da excitação do dia, adormeceu rapidamente no banco traseiro. Foi só então que ele decidiu falar. Marina, disse ele calmamente, sem tirar os olhos da estrada, precisamos conversar. Tiara sentiu o estômago se apertar. Sabia que havia chegado o momento que havia temido durante semanas. A farsa estava prestes a desmoronar. Marco parou o carro em frente ao local onde ela sempre dizia morar. Desligou o motor e se virou para encará-la diretamente. Seus olhos, normalmente calorosos e acolhedores, estavam sérios e magoados. O relógio, disse ele simplesmente. Quem você é realmente? Tiara tentou negar. Disse que o relógio era uma imitação, uma herança sem valor de uma tia distante. Qualquer coisa que pudesse manter a versão de Marina intacta. Mas Marco balançou a cabeça lentamente. Eu trabalho com equipamentos de precisão há 10 anos, disse ele. Sei reconhecer um Patek Philippe original quando vejo um. Esse relógio vale mais que minha casa, Marina. Ou esse não é nem mesmo seu nome verdadeiro? A acusação foi feita sem agressividade, mas com uma tristeza profunda que foi mais dolorosa para Chiara que qualquer grito poderia ter sido. Marco não estava bravo. Estava decepcionado e machucado. Ela tentou explicar. Começou várias frases que não conseguiu terminar. Como poderia contar sobre os testes, sobre anos de decepções, sobre a necessidade de proteger seu coração sem soar completamente manipulativa? Como explicar que havia começado como um experimento, mas se transformara em algo real e assustador? Marco a interrompeu gentilmente. Marina, ou seja lá qual for seu nome, eu não sei que jogo você está jogando, mas eu tenho uma filha para proteger. Olivia se afeiçoou muito a você. Ela fala sobre você todos os dias, desenha vocês duas juntas, me pergunta quando vai ver a tia Marina novamente. Sua voz embargou ligeiramente ao mencionar a filha. Eu não posso permitir que alguém instável, ou que não é quem diz ser, entre na vida dela. Olivia já perdeu a mãe praticamente. Não posso deixá-la se apegar a mais alguém que pode desaparecer ou que está escondendo algo importante. Tiara sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Pela primeira vez em anos, não eram lágrimas de raiva ou frustração, mas de remorso genuíno. Não pelo que havia descoberto sobre Marco, mas pelo que havia feito com Olivia. A menina havia oferecido seu carinho de forma incondicional, e ela havia aceito esse presente precioso baseado numa mentira. Marco, disse ela com voz trêmula, eu posso explicar tudo. Só preciso de um pouco de tempo para... Ele balançou a cabeça novamente. Eu preciso de distância agora, disse. Ele, preciso proteger minha filha e preciso entender o que está acontecendo. Não sei mais no que acreditar. Tiara saiu do carro em silêncio. Antes de fechar a porta, olhou uma última vez para Olivia dormindo pacificamente no banco traseiro, com uma das pulseiras de flores que haviam feito juntas ainda amarrada no punho pequeno. A imagem partiu seu coração. Marco deu partida no carro e se afastou sem olhar para trás. Chiara ficou parada na calçada por vários minutos, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na distância. Pela primeira vez desde o início dos testes, havia encontrado exatamente o que estava procurando. Um homem genuinamente bom que se importava com ela pelo que pensava que ela era. E havia perdido tudo por causa da própria farsa que criara para se proteger. Naquela noite, em seu apartamento real, cercada por todo o luxo que sua vida oferecia, Chiara se sentiu mais sozinha do que jamais havia se sentido. Todas as obras de arte nas paredes, todos os móveis caros, toda a segurança financeira pareciam vazios comparados à sensação de pertencimento que havia experimentado sentada na grama de um parque com Marco e Olivia. Ela olhou para a pequena escultura de dinossauros que Olivia havia insistido em comprar para ela.
agora cuidadosamente posicionada em sua estante entre peças de arte contemporânea que custavam milhares de vezes mais. Era o único objeto em toda sua casa que havia sido dado com amor puro, sem esperar nada em troca. E ela havia jogado tudo isso fora por não conseguir confiar o suficiente para ser honesta desde o início. O apartamento, que sempre havia sido seu refúgio, agora parecia um mausoléu de sua própria paranoia. Cada objeto caro, cada obra de arte cuidadosamente selecionada, cada móvel de designer representava as barreiras que havia construído entre si mesma e conexões humanas genuínas. A ironia era cruel. Havia acumulado riqueza e status para se proteger, mas essas mesmas proteções se tornaram as prisões que a impediam de experimentar amor verdadeiro. Durante os dias que se seguiram à descoberta de Marco sobre o relógio, Chiara tentou manter sua rotina normal no museu, mas encontrou dificuldade para se concentrar até mesmo nas tarefas mais básicas. Rose comentou várias vezes sobre sua distração, perguntando se ela estava se sentindo bem ou se algo estava preocupando-a. A tentação de contar para Rose sobre toda a situação era quase irresistível. Sua assistente era uma das poucas pessoas em sua vida profissional com quem tinha algo próximo a uma amizade genuína. Rose a conhecia há anos. Havia visto Chiara atravessar períodos difíceis antes e tinha uma sabedoria prática que poderia ajudar. Mas como explicar que havia passado 2 anos testando homens através de mentiras elaboradas? Como admitir que havia encontrado exatamente o que procurava, mas perdido tudo por causa de sua própria incapacidade de confiar? As palavras pareciam inadequadas para capturar a complexidade da situação que ela mesma havia criado. Em vez disso, Chiara se mergulhou ainda mais profundamente no trabalho, aprovando exposições com uma rapidez que surpreendeu sua equipe, revisando propostas com uma atenção aos detalhes que beirava a obsessão. Era como se, tendo perdido a conexão emocional que havia começado a valorizar, ela tentasse compensar através da excelência profissional. Mas mesmo no trabalho, memórias de Marco e Olivia a assombravam. Quando analisava peças de arte contemporânea, lembrava-se de como Marco havia demonstrado interesse genuíno por suas opiniões sobre arte, fazendo perguntas inteligentes mesmo não conhecendo o assunto. Quando organizava programas educativos para crianças, via Olivia em cada rostinho curioso que participava das atividades. O museu estava organizando uma exposição especial sobre dinossauros em parceria com o Museu de História Natural. E Chiara não conseguia trabalhar no projeto sem pensar em como Olivia ficaria extasiada com a oportunidade de ver fósseis reais, esqueletos completos, reconstruções científicas das criaturas que tanto amava. Havia até mesmo considerado encontrar uma forma de enviar ingressos anônimos para Marco e Olivia, mas percebeu que isso seria apenas outra forma de mentira, outra maneira de tentar manipular situações, em vez de enfrentá-las honestamente. Durante uma reunião sobre patrocínios para a exposição de dinossauros, Chiara se pegou imaginando como seria incluir Marco e Olivia em sua vida real. Visualizou apresentar Marco como seu namorado em eventos sociais, viu-se levando Olivia para jantar em restaurantes elegantes, imaginou os 3 passando fins de semana em sua casa de campo. Mas mesmo nessas fantasias surgiam problemas. Como Marco reagiria ao descobrir a extensão de sua riqueza? Como se sentiria sendo o namorado de alguém que ganhava em 1 mês o que ele ganhava em vários anos? Olivia se adaptaria ao mundo de privilégios que Chiara poderia oferecer, ou isso mudaria sua personalidade natural e espontânea? Havia também considerações práticas que ela havia evitado pensar durante os testes. Se revelasse quem realmente era, toda a imprensa especializada em fofocas sociais ficaria interessada em seu novo relacionamento. Marco e Olivia seriam fotografados, investigados, transformados em objetos de curiosidade pública. Essa possibilidade a horrorizava. Parte do que mais amava em Marco era sua privacidade natural, sua capacidade de encontrar alegria em momentos simples, sem precisar de validação externa. Olivia era uma criança feliz e despreocupada que não merecia ser exposta à atenção pública
simplesmente por ter a má sorte de se apaixonar por alguém rica. Talvez, pensou Chiara, em seus momentos mais sombrios, Marco estivesse certo em se afastar. Talvez ela realmente fosse instável, não no sentido que ele imaginava, mas instável emocionalmente devido a anos de desconfiança e paranoia. Talvez ele e Olivia merecessem alguém mais simples, mais direta, alguém capaz de amar sem complicações. Essa linha de pensamento a levava a momentos de autodepreciação que eram ainda mais destrutivos. Começou a questionar não apenas suas decisões recentes, mas toda sua abordagem à vida nos últimos anos. Havia construído uma carreira impressionante, acumulado riqueza considerável, ganhado respeito profissional, mas para quê? Para viver sozinha em um apartamento bonito, cercada por objetos caros, mas sem ninguém com quem compartilhar alegrias genuínas. Pequenininha escultura de dinossauros que Olivia havia insistido em comprar para ela se tornou um símbolo doloroso de tudo que havia perdido. Era o único objeto em todo o seu apartamento que havia sido dado com amor puro, sem expectativas, sem segundas intenções. E ela havia traído esse amor através de mentiras. Os dias seguintes passaram numa névoa de autodepreciação e arrependimento. Chiara se enterrou no trabalho com uma intensidade que preocupou até mesmo seus colegas mais dedicados. Chegava ao museu antes do horário normal e saía apenas quando a segurança praticamente a obrigava a ir embora. Rose tentou conversar algumas vezes, percebendo que algo estava errado com sua chefe. Chiara, que sempre fora profissional mais distante, agora parecia completamente ausente emocionalmente. Respondia às perguntas necessárias, tomava as decisões requeridas, mas havia uma qualidade mecânica em tudo que fazia. Durante o dia, conseguia manter a fachada de normalidade. Mas à noite, sozinha em seu apartamento, as lembranças a assombravam. Olivia perguntando quando veria tia Marina novamente. O sorriso orgulhoso de Marco quando ela elogiava seu trabalho. Os pequenos momentos de conexão genuína que agora pareciam cruelmente irônicos. Ela havia guardado todos os presentes que recebera deles. A escultura de dinossauros ocupava um lugar de honra em sua sala, um lembrete constante do carinho puro que havia desperdiçado. Havia também alguns desenhos que Olivia fizera para ela, guardados cuidadosamente numa pasta especial. Olhá-los era doloroso, mas ela não conseguia se desfazer deles. Uma semana após o confronto com Marco, Chiara estava em sua sala no museu revisando propostas para a próxima exposição, quando Rose bateu na porta com uma expressão preocupada. "Chiara", disse ela hesitante, "há um homem aqui que quer falar com você. Diz que é jornalista e está fazendo uma matéria sobre personalidades influentes da área cultural. Não marcou horário, mas insiste que é importante." Chiara suspirou. Entrevistas faziam parte de seu trabalho, embora ela preferisse evitá-las quando possível. "Mande ele entrar", disse ela, imaginando que seria mais uma conversa superficial sobre tendências no mundo das artes. O homem que entrou em sua sala não correspondia à imagem que ela tinha de jornalistas culturais. Era magro, com olhos pequenos e perspicazes, e carregava uma pasta volumosa que sugeria pesquisa extensa. Apresentou-se como Lucas Santos, freelancer especializado em investigações sobre a vida privada de figuras públicas. A forma como ele pronunciou vida privada fez Chiara se endireitar na cadeira. Havia algo predatório em seu tom que a deixou imediatamente alerta. "Senhorita Allianz", começou ele, sentando-se sem ser convidado, "tenho acompanhado sua carreira brilhante há alguns meses. Realmente impressionante como consegue manter um perfil tão baixo, apesar de toda sua influência e riqueza." Chiara manteve a expressão neutra. "Obrigada", respondeu. "Prefiro que meu trabalho fale por si só." Lucas sorriu de forma que não chegou aos olhos. "Exatamente. É interessante como algumas pessoas conseguem manter duas vidas completamente separadas. A profissional impecável e a pessoal, digamos, mais criativa." O comentário fez todos os alarmes mentais de Chiara dispararem. "O que exatamente o senhor quer dizer com isso?" perguntou ela, tentando manter a voz calma.
Ele abriu sua pasta e retirou algumas fotografias, colocando-as sobre a mesa com movimentos deliberadamente lentos. Eram imagens dela como Marina, saindo da lanchonete com Marco, brincando no parque com Olivia, caminhando pela feira de artesanato. Chiara sentiu o sangue drenar de seu rosto, mas forçou-se a manter a compostura. Não sei o que essas fotos pretendem provar, disse ela. Luca se inclinou para a frente. Senhorita Allians, ou devo dizer Marina, tenho uma fonte que me contou sobre uma mulher muito rica que se disfarça de pobres para testar homens em encontros românticos. Uma espécie de experimento social bastante peculiar. Imagino que os leitores achariam essa história fascinante. A ameaça era clara e direta. Chiara sentiu uma mistura de raiva e pânico, mas anos de experiência em negociações difíceis a ajudaram a manter o controle. O que você quer? Perguntou ela diretamente. Primeiramente, uma entrevista exclusiva, disse ele. Quero detalhes completos sobre seus métodos, motivações, quantos homens você enganou. Em segundo lugar, acesso às suas atividades sociais por algumas semanas. Meus leitores adoram acompanhar a vida das pessoas ricas. E se eu recusar? Ele sorriu novamente. Então publico a história mesmo assim, mas com um ângulo menos favorável. Mulher rica e poderosa manipula homens trabalhadores por diversão. Tenho material suficiente para uma série de matérias. Chiara percebeu que estava sendo chantageada, mas também sabia que uma exposição desse tipo poderia arruinar não apenas sua reputação pessoal, mas também sua carreira. O museu não poderia se dar ao luxo de ter uma diretora envolvida em escândalos. Preciso de tempo para pensar, disse ela. 48 horas, respondeu Luca, guardando as fotos. Depois disso, publico com ou sem sua colaboração. Após ele sair, Chiara ficou sozinha em sua sala, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Não apenas havia perdido Marco e Olivia por causa de suas mentiras, agora enfrentava a possibilidade de ter toda a sua vida exposta publicamente de forma distorcida. Passou o resto do dia tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente estava completamente dispersa. Cada vez que o telefone tocava, ela esperava que fosse Marco ligando para dizer que estava disposto a conversar. Mas ele não ligou. Naquela noite, em casa, Chiara tentou analisar suas opções racionalmente. Poderia tentar negociar com Luca, talvez oferecer dinheiro para que ele desistisse da história. Poderia contratar advogados para ameaçá-lo legalmente. Ou poderia simplesmente aceitar que sua vida privada seria exposta e tentar minimizar os danos. Mas nenhuma dessas opções abordava o problema real. Ela havia perdido as duas pessoas que mais importavam para ela por causa de sua incapacidade de confiar e ser honesta. No segundo dia após a visita de Luca, Chiara estava em seu escritório quando Rosie entrou com uma expressão ainda mais preocupada que a habitual. Chiara, disse ela, acabei de receber uma ligação estranha. Um homem disse que a filha dele desapareceu e que você era a última pessoa que ela mencionou. Ele parecia desesperado. O coração de Chiara parou. Marco? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Ele não disse o nome, mas deixou um número. Disse que era urgente. Com mãos trêmulas, Chiara discou o número. Marco atendeu no primeiro toque e a angústia em sua voz era palpável. Marina, Olivia desapareceu. Ela saiu de casa esta manhã dizendo que ia até a padaria e não voltou. Já procurei em todos os lugares que posso imaginar. A polícia foi acionada, mas você foi a última pessoa que ela mencionou ontem. Ela ficou perguntando por que você não vem mais nos visitar e se foi culpa dela. Chiara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olivia havia desaparecido e de alguma forma ela estava conectada ao incidente. A culpa que já a consumia se intensificou exponencialmente. Marco, disse ela, tentando manter a voz firme. Vou ajudar a procurar. Onde vocês moram exatamente? Pela primeira vez, ele deu o endereço real. Chiara anotou rapidamente e prometeu estar lá em 20 minutos. Cancelou todas as reuniões do dia, pegou seu carro e dirigiu em velocidade máxima permitida até o bairro onde Marco vivia. Quando chegou, encontrou uma pequena multidão de vizinhos ajudando na busca. Marco estava no centro do grupo,
coordenando esforços com uma calma forçada, que não conseguia esconder seu desespero. Quando viu Chiara se aproximando, sua expressão foi uma mistura complexa de alívio por ter ajuda e magoa pela situação entre eles. Ele rapidamente explicou os detalhes. Olivia havia saído para comprar pão pela manhã, algo que fazia regularmente no fim de semana. A padaria ficava a apenas 3 quarteirões de casa, num percurso que ela conhecia perfeitamente. Mas desta vez, ela não chegou ao destino nem retornou. Os donos da padaria confirmaram que não a viram. Os vizinhos haviam sido questionados, mas ninguém a vira após ela sair de casa. Marco estava claramente se culpando por ter permitido que ela fosse sozinha, algo que sempre fizera sem problemas. Chiara ouviu tudo sem interrompê-lo, mas sua mente já estava trabalhando. Conhecia Olivia bem o suficiente para saber que a menina era inteligente e cautelosa, não se perderia facilmente. Se ela havia desaparecido, tinha um motivo específico. Marco, disse ela gentilmente, você disse que ela me mencionou ontem. O que exatamente ela falou? Ele hesitou por um momento, como se relutasse em culpá-la ainda mais. Ela perguntou por que Marina não vinha mais brincar conosco. Eu tentei explicar que às vezes os adultos ficam ocupados, mas ela insistiu que era porque havia feito alguma coisa errada. Disse que todas as pessoas que ela gosta acabam indo embora e que talvez ela fosse o problema. As palavras atingiram Chiara como uma avalanche. Olivia estava se culpando pelo afastamento de Marina, exatamente como havia se culpado pela separação dos pais anos antes. A menina, em sua lógica infantil, havia chegado à conclusão de que ela era a causa dos problemas e talvez tivesse decidido que a solução era ela mesma desaparecer. Marco, disse Chiara urgentemente. Ela não foi para a padaria. Ela fugiu deliberadamente. Olivia acha que é culpada por eu ter parado de visitá-los. Precisamos procurar em lugares onde ela se sentiria segura, mas escondida. A revelação mudou completamente o foco da busca. Em vez de procurar por uma criança perdida, agora estavam procurando por uma menina que deliberadamente havia se escondido por acreditar que estava causando problemas para as pessoas que amava. Marco reorganizou imediatamente as equipes de busca com essa nova perspectiva. Dona Agnes, que havia se tornado a coordenadora não oficial da operação, redistribuiu os voluntários para focar em lugares onde uma criança poderia se esconder intencionalmente. Parques com áreas arborizadas, praças com esconderijos naturais, até mesmo construções abandonadas que fossem seguras, mas isoladas. A comunidade respondeu à nova estratégia com ainda mais determinação. Era claro que todos conheciam e se importavam genuinamente com Olivia, não apenas por cortesia a Marco, mas porque a menina havia tocado suas vidas de maneiras específicas e memoráveis. Chiara se ofereceu para procurar sozinha no parque onde haviam passado tantas tardes juntas, o lugar onde Olivia se sentia mais à vontade e feliz. Havia algo quase poético na ideia de que a menina pudesse ter escolhido aquele local especial como seu refúgio, um lugar associado com memórias felizes, mas agora manchado pela tristeza de seu desaparecimento. Durante o trajeto até o parque, Chiara enfrentou uma avalanche de culpa e arrependimento. Havia sido tão focada em proteger seus próprios sentimentos e manter controle sobre a situação que havia falhado completamente em considerar o impacto emocional que suas ações teriam sobre uma criança inocente. Olivia havia aberto seu coração para Marina com a confiança total típica das crianças. Havia compartilhado seus segredos mais preciosos, seus sonhos sobre dinossauros, suas preocupações sobre fazer o papai feliz. E Marina havia correspondido a essa confiança com mentiras fundamentais sobre sua própria identidade. A criança havia incorporado Marina à sua família emocional com a simplicidade que apenas as crianças possuem. Não havia agendas ocultas, cálculos sobre benefícios mútuos ou proteções emocionais. Olivia havia simplesmente decidido amar Marina e confiado que esse amor seria retribuído e protegido. Agora, por causa da incapacidade de Chiara de ser honesta desde o início, uma menina de 7 anos estava perdida, provavelmente assustada, possivelmente em perigo,
e certamente carregando um fardo de culpa que não deveria existir em seus ombros pequenos. O peso dessa responsabilidade era quase insuportável. Chiara havia passado anos testando homens, procurando por alguém honesto e genuíno, mas quando encontrou exatamente isso, havia sido incapaz de retribuir com a mesma honestidade. Pior ainda, havia envolvido uma criança inocente em sua rede de mentiras. Com essa nova perspectiva, Chiara começou a repensar os lugares que Olivia poderia ter escolhido. A menina era inteligente e observadora, conhecia bem a vizinhança, mas onde uma criança de 7 anos se esconderia quando quisesse desaparecer do mundo? Marco reorganizou os grupos de busca, agora focando em parques, praças, lugares com esconderijos naturais onde uma criança poderia se refugiar. Chiara se ofereceu para procurar sozinha no parque, onde haviam passado tantas tardes juntas, o lugar onde Olivia se sentia mais à vontade e feliz. Durante o trajeto até o parque, Chiara tentou se colocar na mente de uma criança de 7 anos que acreditava ser responsável pela tristeza do pai. Olivia era sensível e intuitiva. Havia percebido a mudança no humor de Marco após a última vez que viram Marina. Na lógica infantil, se ela desaparecesse, o problema seria resolvido e o papai voltaria a ser feliz. O parque estava relativamente vazio para um sábado à tarde. Chiara caminhou pelos caminhos principais, chamando o nome de Olivia em voz alta, mas sem sucesso. Então lembrou-se de como a menina sempre ficava fascinada pelas áreas mais selvagens do parque, especialmente uma pequena região com árvores antigas e folhagem densa, onde ela dizia que dinossauros poderiam se esconder. Foi nessa direção que Chiara se dirigiu, afastando-se dos caminhos pavimentados e entrando numa área mais natural. As árvores formavam um pequeno bosque urbano, com troncos grossos e raízes expostas, que criavam esconderijos naturais. Olivia chamou ela suavemente, não querendo assustá-la caso estivesse realmente ali. Sou eu, Marina. Seu papai está muito preocupado e te ama muito. Por um momento não houve resposta. Então, quase inaudível, veio uma voz pequena e trêmula de trás de um carvalho particularmente grande. Tia Marina, é você mesmo? Chiara seguiu o som da voz e encontrou Olivia encolhida entre as raízes da árvore, parcialmente escondida por folhas e galhos secos que ela havia juntado ao redor de si mesma. A menina estava suja, com o rosto manchado de lágrimas, mas aparentemente ilesa. Olivia, disse Chiara, ajoelhando-se lentamente para não assustá-la. Todo mundo está procurando você. Seu papai está muito preocupado. A menina não saiu de seu esconderijo imediatamente. Em vez disso, olhou para Chiara com olhos vermelhos e perguntou com uma voz partida. Tia Marina, se eu sumir, o papai vai parar de ficar triste? A pergunta atingiu Chiara no coração. Ela se aproximou mais devagar e sentou-se na grama úmida na altura de Olivia, mas respeitando seu espaço. Querida, disse ela gentilmente, seu papai não está triste por sua causa. Ele te ama mais que tudo no mundo. Você é a coisa mais importante da vida dele. Mas ele ficou diferente depois que você parou de vir nos ver, disse Olivia, ainda escondida parcialmente. E a mamã também foi embora porque eu era muito barulhenta. Talvez se eu não estiver aqui, as pessoas que o papai gosta não vão mais embora. Chiara sentiu lágrimas queimando em seus olhos. A lógica de uma criança traumatizada pela separação dos pais e agora pelo desaparecimento de Marina estava criando uma culpa que não deveria existir. Olivia, posso sentar aqui do seu lado? Perguntou ela. A menina hesitou, mas finalmente acenou que sim. Chiara se aproximou e sentou-se ao lado dela entre as raízes da árvore, permitindo que Olivia decidisse se queria ou não contato físico. Querida, disse Chiara, suavemente, preciso te contar uma coisa importante. Eu parei de visitar vocês não por sua causa, mas porque cometi um erro muito grande. Eu menti para seu papai sobre quem eu realmente sou, e quando ele descobriu, ficou magoado comigo. Olivia a olhou com curiosidade genuína. Você mentiu sobre o quê? Chiara respirou fundo. Eu menti sobre meu trabalho, sobre onde moro, sobre minha vida. Seu papai pensou que eu era uma pessoa, mas na verdade sou outra. Ele ficou confuso
e não sabia mais se podia confiar em mim. Mas por que você mentiu? Perguntou Olivia com a honestidade típica das crianças. Por quê? Disse Chiara, escolhendo as palavras cuidadosamente. Algumas pessoas me machucaram antes, então eu achei que precisava me esconder para saber se as pessoas gostavam realmente de mim. Mas isso foi errado da minha parte. Olivia processou essa informação por alguns momentos. Então você não parou de gostar da gente? Nunca, respondeu Chiara imediatamente. Eu gosto muito de você e do seu papai. Vocês são as pessoas mais especiais que já conheci. Foi por isso que foi tão difícil quando tudo deu errado. Lentamente, Olivia emergiu completamente de seu esconderijo improvisado. Ela ainda estava hesitante, mas algo, no tom sincero de Chiara, a estava tranquilizando. O papai ainda gosta de você? Perguntou ela. Eu não sei, respondeu Chiara honestamente. Ele ficou muito magoado com a mentira. Mas sei que ele te ama mais que tudo e está desesperado te procurando. Você pode estar brava com ele ou comigo, mas não pode se esconder assim. É muito perigoso e ele está sofrendo muito. Olivia a olhou nos olhos por um longo momento. Na minha escola tem uma menina que às vezes conta histórias que não são verdade. A professora diz que às vezes as pessoas fazem isso quando estão com medo ou tristes. Você estava com medo? A simplicidade da pergunta e a sabedoria inesperada por trás dela fizeram Chiara chorar. Sim, disse ela. Eu estava com muito medo. De quê? De que se você e seu papai soubessem quem eu realmente sou, não quisessem mais ser meus amigos. Olivia considerou isso seriamente. Mas a gente te conhece. Você brinca comigo, faz pulseiras de flores, gosta dos meus dinossauros. Isso não mudaria se você tivesse um trabalho diferente. A sabedoria infantil era devastadoramente precisa. Chiara percebeu que, em sua paranoia sobre ser usada por sua posição social, havia criado exatamente o tipo de engano que desprezava em outros. Você está certa, disse ela. Eu deveria ter confiado em vocês desde o início. Olivia se aproximou um pouco mais. Tia Marina, você pode me dar um abraço? Estou com frio. Chiara a abraçou imediatamente, sentindo como a menina estava gelada apesar do dia relativamente morno. Olivia havia passado horas escondida na umidade da terra. Precisamos levar você de volta para o papai, disse Chiara. Ele deve estar ficando louco de preocupação. Ele vai ficar bravo comigo? Perguntou Olivia, ainda aninhada no abraço. Não, querida. Ele vai ficar muito feliz e aliviado. E vai entender por que você fez isso. Elas caminharam de mãos dadas de volta aos caminhos principais do parque. Chiara ligou para Marco imediatamente, e quando ele atendeu, ela simplesmente disse: A encontrei. Estamos indo para casa. O alívio na voz dele foi palpável. Estava a caminho do parque quando recebeu a ligação, então chegaram ao mesmo tempo à entrada principal. Marco viu Olivia e correu em direção a ela, ajoelhando-se para recebê-la em seus braços. O reencontro entre pai e filha foi intensamente emocional. Marco segurou Olivia como se nunca mais fosse soltá-la, murmurando palavras de amor e alívio em seu ouvido. A menina chorou e pediu desculpas repetidamente, prometendo nunca mais fugir. Chiara observou a cena a uma distância respeitosa, não querendo interferir no momento privado entre eles. Mas quando Marco finalmente levantou os olhos para ela, havia algo diferente em sua expressão. Não era mais apenas mágoa, mas também gratidão. Obrigado, disse ele simplesmente. Obrigado por encontrá-la. Chiara acenou, mas começou a se afastar. Marco, however, a chamou. Marina, ou... como devo chamá-la? Meu nome verdadeiro é Chiara, respondeu ela. Chiara, disse ele, hesitando. Ainda precisamos conversar. Mas não agora. Primeiro preciso levar Olivia para casa, dar um banho quente nela, nos certificarmos de que está bem. Ela acenou compreensivamente. Eu entendo completamente. Cuidem-se. Mas quando começou a caminhar embora novamente, foi Olivia quem a deteve. Tia Chiara, gritou ela. Ainda podemos ser amigas mesmo com seu nome diferente? Chiara se ajoelhou para ficar na altura da menina. Se seu papai deixar, eu adoraria continuar sendo sua amiga, Olivia.
Olivia olhou para Marco com seus olhos grandes e sérios. Papai, a tia Chiara disse que contou uma mentira porque estava com medo. Você sempre diz que quando alguém faz uma coisa errada, mas quer consertar, a gente deve dar uma chance. Podemos dar uma chance para ela? Marco olhou da filha para Chiara, claramente lutando com emoções conflitantes. Finalmente dirigiu-se a Chiara diretamente. Você pode vir jantar conosco amanhã à noite? Acho que todos nós precisamos de uma conversa honesta. Chiara sentiu uma faísca de esperança pela primeira vez em dias. Eu adoraria, respondeu. Desta vez, prometo ser completamente honesta sobre tudo. Enquanto caminhava de volta ao carro, observando Marco e Olivia se afastarem de mãos dadas, Chiara percebeu que talvez ainda tivesse uma chance de consertar o que havia quebrado. A sabedoria e a generosidade de uma criança de 7 anos haviam criado uma possibilidade que ela pensara ter perdido para sempre, mas sabia que o jantar de amanhã seria o momento mais importante de sua vida. Teria que ser completamente vulnerável e honesta, algo que não fazia há anos, e mesmo assim não havia garantias de que Marco conseguiria perdoar a extensão de sua mentira. A estrada de volta à confiança seria longa e difícil, mas pela primeira vez, desde que tudo desmoronara, Chiara tinha a esperança de que valeria a pena tentar. Enquanto caminhava de volta ao carro, observando Marco e Olivia se afastarem de mãos dadas, Chiara refletiu profundamente sobre os eventos do dia. A busca desesperada por Olivia havia colocado tudo em perspectiva de uma forma que nenhuma quantidade de análise racional conseguira antes. Ver Marco coordenando a busca com calma determinada, mobilizando uma comunidade inteira que claramente o respeitava e admirava, havia revelado ainda mais sobre seu caráter. Mas mais importante, havia mostrado a Chiara como havia subestimado o impacto de suas ações sobre pessoas inocentes. Olivia não era apenas uma criança adorável que havia conhecido por acaso. Era uma pessoa completa, com sentimentos profundos, lógica própria e uma capacidade impressionante de formar laços afetivos genuínos. A menina havia escolhido amar Marina sem reservas, e essa escolha merecia honestidade e proteção, não as mentiras elaboradas que Chiara havia construído. Durante a conversa no esconderijo entre as raízes da árvore, Chiara havia visto sua própria paranoia refletida de volta através dos olhos inocentes de uma criança. Olivia havia chegado às mesmas conclusões destrutivas que Chiara havia abraçado. Que ela era o problema, que sua presença causava sofrimento aos outros, que a solução era se afastar. Mas enquanto Chiara havia chegado a essas conclusões através de anos de experiências genuinamente traumáticas, com pessoas que realmente a haviam usado e traído, Olivia havia chegado às mesmas conclusões através de uma interpretação infantil de situações que ela não podia compreender completamente. A sabedoria simples da pergunta de Olivia sobre por que as pessoas mentiam quando estão com medo havia cortado direto ao coração do problema de Chiara. Durante 2 anos de testes elaborados, ela havia perdido de vista a possibilidade de que honestidade vulnerável pudesse ser não apenas mais ética, mas também mais eficaz que manipulação protetora. A menina havia demonstrado uma compreensão intuitiva sobre relacionamentos humanos que era mais profunda que toda a estratégia elaborada de Chiara. Olivia entendia que conhecer alguém de verdade significava ver como eles tratam outras pessoas, como respondem a dificuldades, como demonstram carinho em momentos pequenos e cotidianos. Durante as semanas que havia passado com Marco e Olivia, Chiara havia demonstrado exatamente essas qualidades genuínas. Sua forma de brincar com Olivia, sua paciência com as perguntas intermináveis da menina, sua capacidade de encontrar alegria em atividades simples, tudo isso era real. Marina era uma versão empobrecida de Chiara, mas não era uma mentira completa. Essa realização trouxe um pouco de conforto, mas também intensificou seu arrependimento. Se as partes mais importantes de sua personalidade eram genuínas mesmo como Marina, por que havia sentido necessidade de esconder tanto sobre sua vida real? Por que não havia confiado que Marco e Olivia poderiam aceitar e amar Chiara tanto quanto haviam aceito e amado Marina? O medo, percebeu ela,
havia se tornado um hábito tão enraizado que havia esquecido como viver sem ele. Durante anos, havia usado sua riqueza e posição como testes para a honestidade de outros, mas havia se esquecido de que relacionamentos genuínos requerem vulnerabilidade mútua, não testes unilaterais. Vendo Marco abraçar Olivia, após encontrá-la segura, observando o alívio puro em seus olhos, Chiara compreendeu finalmente o que havia estado perdendo. Não era apenas romance ou companhia que ela procurava. Era a experiência de ser necessária e valorizada por quem ela realmente era, não pelo que podia oferecer materialmente. Marco precisava dela naquele momento, não porque ela era rica ou influente, mas porque ela havia encontrado sua filha perdida. Olivia havia se consolado em seus braços, não porque Marina tinha recursos para oferecer, mas porque representava segurança emocional e carinho genuíno. Esses momentos de necessidade autêntica eram infinitamente mais preciosos que todos os encontros superficiais que havia experimentado em seus círculos sociais habituais. Aqui estava amor real em ação, imperfeito, complicado, às vezes doloroso, mas absolutamente genuíno. No dia seguinte, Chiara acordou com uma mistura de ansiedade e determinação que não sentia há anos. Hoje seria o dia em que colocaria todas as cartas na mesa, sem omitir nada, sem proteger-se por meio de meias-verdades ou histórias elaboradas. Passou a manhã decidindo o que levar para Marco e Olivia. Queria dar-lhes algo que representasse sua verdadeira personalidade, não a versão fabricada de Marina. Escolheu um livro ilustrado sobre dinossauros da biblioteca do museu, uma edição rara e belíssima que sabia que Olivia adoraria. Para Marco, trouxe uma pequena peça de arte contemporânea que representava engrenagens funcionais, algo que combinava com seu apreço por mecânica e precisão. Antes de sair, Chiara tomou uma decisão sobre Luca, o jornalista que a estava chantageando. Ligou para ele e marcou um encontro para segunda-feira, dizendo que estava pronta para dar a entrevista que ele queria. Mas em seus próprios termos. Se sua história ia ser contada, seria contada corretamente e por completo. Quando chegou ao apartamento de Marco, Chiara sentiu-se diferente de todas as outras vezes. Não estava representando um papel, nem tentando impressionar alguém. Era simplesmente ela mesma, vulnerável e honesta, esperando que isso fosse suficiente. Olivia abriu a porta e imediatamente a abraçou, como se nada tivesse mudado entre eles. "Tia Chiara", exclamou ela, "o papai fez lasanha. É sua comida italiana favorita?" A pergunta casual da menina fez Chiara perceber quantos pequenos detalhes sobre sua verdadeira personalidade ela havia revelado sem perceber durante os meses de convívio. Suas preferências culinárias, suas reações genuínas, sua forma de interagir com Olivia, tudo isso era real, mesmo em meio à farsa. Marco apareceu na cozinha, vestindo um avental e com uma expressão cautelosamente acolhedora. Havia preparado uma mesa cuidadosa, com flores simples e a melhor louça que possuía. Era claro que ele também entendia a importância daquele momento. Durante o jantar, a conversa foi deliberadamente leve. Olivia dominou a maior parte do tempo, falando sobre a escola, seus projetos de ciência, e como havia explicado para os amigos que tinha se escondido porque estava confusa, mas que agora tudo estava bem. A naturalidade da criança ajudou a dissolver parte da tensão entre os adultos. Foi apenas depois que Olivia foi para o quarto brincar com seus novos livros de dinossauros que Marco e Chiara ficaram sozinhos na sala pequena, mas aconchegante. Chiara respirou fundo. "Marco, antes de eu falar qualquer coisa, quero que você saiba que cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada sorriso que compartilhamos foi real. Meus sentimentos por você e por Olivia são as coisas mais genuínas que senti em anos." Ele acenou, indicando que estava disposto a ouvir. "Meu nome é Chiara Allians", começou ela. "Sou diretora artística do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Tenho 35 anos, vivo sozinha em um apartamento no centro da cidade, e sim, tenho recursos financeiros consideráveis." Marco a observou atentamente enquanto ela falava, processando a revelação. "Durante os últimos 2 anos", continuou Chiara,
Eu venho testando homens em encontros disfarçados. Finjo ser uma mulher com dificuldades financeiras para descobrir se eles se interessariam por mim sem saber sobre minha posição ou dinheiro. Ela parou por um momento, observando a reação dele. Marco estava sério, mas não parecia chocado, apenas atento. Por quê? Perguntou ele simplesmente. Tiara contou tudo. Victor, que havia usado informações dela para manipular o mercado de arte. Aaron, que havia tentado roubar sua fortuna. Pietro, que a usara para ganhar influência política. Cada decepção, cada traição, cada momento que havia contribuído para sua crescente incapacidade de confiar nas pessoas. Depois de tantas experiências ruins, disse ela, comecei a acreditar que era impossível alguém se interessar por mim sem ter segundas intenções. Os testes eram uma forma de proteger meu coração, mas também de confirmar minha teoria de que todos os homens eram interesseiros. E eu era o 28º teste, disse Marco. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Chiara. Mas você foi diferente desde o primeiro momento. Pela primeira vez em 2 anos eu não queria que o encontro acabasse. Você tratava Marina, com todas as dificuldades que ela supostamente tinha, com o mesmo respeito e carinho que trataria qualquer pessoa. Marco ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que havia ouvido. Tiara esperou, preparada para qualquer reação. Entendo por que você fez isso, disse ele finalmente. Depois de tantas experiências ruins, é natural querer se proteger. Mas, Chiara, você testou meu caráter sem me dar a chance de conhecer o seu verdadeiro. Ele estava certo, e ela sabia disso. Durante todas essas semanas, continuou Marco, eu me apaixonei por quem eu pensava que você era. Mas agora percebo que me apaixonei por quem você realmente é. Suas reações com Olivia, sua forma de ver o mundo, sua gentileza genuína, tudo isso era você, não Marina. Tiara sentiu lágrimas de alívio começando a formar em seus olhos. Mas preciso que você entenda algo, disse ele, ficando mais sério. Eu tenho uma filha para proteger. Não posso permitir relacionamentos baseados em mentiras em nossas vidas. Se vamos tentar isso, precisa ser com honestidade completa a partir de agora. Eu prometo, disse Chiara. Nada de mentiras, nada de testes, nada de esconder quem eu sou. Se você me der uma chance, quero que você e Olivia conheçam a pessoa real que sou. Marco se aproximou dela no sofá. E quem é a pessoa real? Chiara sorriu pela primeira vez em dias. Alguém que ama a arte, mas prefere piqueniques no parque. Alguém que pode organizar exposições internacionais, mas que nunca se divertiu tanto quanto fazendo pulseiras de flores com uma criança de 7 anos. Alguém que tem tudo materialmente, mas descobriu que só se sentiu completa quando conheceu vocês dois. Marco pegou sua mão. Nós também nos sentimos completos com você aqui, disse ele. Olivia não parava de falar sobre quando a tia Marina ia voltar. E eu senti sua falta também, mesmo estando magoado. Eles se beijaram, suavemente no início, depois com toda a intensidade dos sentimentos que haviam estado reprimindo. Era diferente dos outros beijos que haviam compartilhado, porque agora não havia barreiras nem mentiras entre eles. Olivia apareceu na sala nesse momento, observando os 2 adultos abraçados no sofá. Em vez de ficar envergonhada, ela deu um sorriso radiante. Isso significa que a tia Chiara vai ficar conosco? Perguntou ela esperançosamente. Marco e Chiara riram, separando-se ligeiramente para incluir a menina na conversa. Se ela quiser, respondeu Marco, olhando para Chiara. Eu adoraria, disse Chiara. Mas vocês terão que me conhecer como eu realmente sou. Posso levá-los ao museu onde trabalho? Olivia, acho que você ia adorar nossa sessão de história natural. Os olhos de Olivia se arregalaram de excitação. Você trabalha num museu com dinossauros? Entre outras coisas, sim, riu Chiara. Nas semanas que se seguiram, Chiara integrou gradualmente sua vida real com a de Marco e Olivia. Levou-os ao museu, onde Olivia ficou encantada não apenas com as exposições, mas com os bastidores do trabalho que Chiara fazia. Marco mostrou genuíno interesse por seu trabalho, fazendo perguntas inteligentes sobre curadoria e conservação. Por sua vez, Chiara passou a frequentar a oficina de Marco, aprendendo sobre seu trabalho
e mesmo se sujando ocasionalmente quando tentava ajudar. Descobriu que havia uma satisfação única em trabalhar com as mãos, criando soluções práticas para problemas técnicos. A questão com Luca foi resolvida de forma inesperada. Quando Chiara ligou para ele na segunda-feira seguinte, descobriu que ele havia sido desmascarado por outros jornalistas como alguém que extorquia figuras públicas em troca de não publicar matérias sensacionalistas. Suas ameaças se revelaram vazias e ele próprio estava enfrentando problemas legais. 3 meses depois, Chiara estava em sua sala no museu quando Rose entrou com um sorriso misterioso. "Alguém aqui para você", disse ela. "Uma consultora muito importante em dinossauros." Olivia entrou marchando com a seriedade de uma expert, carregando uma pasta pequenininha e vestindo uma gravata emprestada do pai que ficava cômica em seu tamanho. "Senhorita Alliance", disse ela formalmente, "venho apresentar minha proposta para a nova exposição de dinossauros que conversamos." Chiara entrou no jogo imediatamente. "Claro, senhorita Olivia. Estou muito interessada em ouvir suas ideias." A menina abriu sua pasta e retirou desenhos coloridos de diferentes espécies de dinossauros, cada um acompanhado de explicações detalhadas, escritas com a ajuda do pai. Foi nesse momento, observando Olivia apresentar suas ideias com paixão e inteligência, que Chiara percebeu como sua vida havia se transformado completamente. Havia parado de testar pessoas e começado a viver verdadeiramente. Marco apareceu na porta alguns minutos depois, ainda vestindo roupas de trabalho, mas sorrindo ao ver as 2 pessoas mais importantes de sua vida completamente absorvidas numa discussão sobre paleontologia. "Como está indo a reunião?", perguntou ele. "Muito bem", respondeu Chiara. "Acho que temos nossa nova consultora júnior." Naquela noite, os 3 jantaram no apartamento de Chiara pela primeira vez. Olivia ficou impressionada com o tamanho do lugar, mas rapidamente encontrou o canto onde Chiara havia criado um pequeno espaço infantil com brinquedos educativos e livros. A pequena escultura de dinossauros que Olivia havia dado de presente tinha lugar de honra na estante principal. Depois que Olivia adormeceu no quarto de hóspedes, que agora estava sendo transformado em quarto infantil, Marco e Chiara saíram para a varanda. "Você tem certeza de que é isso que quer?", perguntou ele, abraçando-a por trás enquanto observavam as luzes da cidade. "Tenho certeza absoluta", respondeu ela, recostando-se contra ele. "Durante anos, eu construí muros para me proteger e acabei me isolando de tudo que realmente importava. Vocês me ensinaram que vale a pena correr o risco de confiar." Marco beijou o topo de sua cabeça. "Nós 3 formamos uma boa equipe, não é?" "A melhor", concordou Chiara. 6 meses depois, numa manhã de sábado, os 3 estavam sentados no chão da oficina de Marco, cercados de ferramentas, desenhos de Olivia e planos para a festa de 8 anos da menina. A luz dourada da manhã entrava pelas janelas, iluminando a pequena família que haviam escolhido formar. Chiara olhou ao redor e sorriu. Havia testado 27 homens procurando por falsidade e acabado encontrando a verdade mais pura com o 28º. Havia passado anos suspeitando de todos e acabado descobrindo que algumas pessoas realmente merecem nossa confiança. Mais importante, havia aprendido que o amor verdadeiro não precisa de testes, apenas de coragem para ser vulnerável e honesto. "Tia Chiara", disse Olivia, interrompendo seus pensamentos, "você pode me ensinar a desenhar um museu com dinossauros?" "Claro, querida", respondeu ela, pegando um papel em branco. "Vamos desenhar o maior museu de dinossauros do mundo." Enquanto desenhavam juntas, com Marco observando e ocasionalmente sugerindo detalhes técnicos para a construção imaginária, Chiara pensou em todas as exposições importantes que havia curado, todas as obras de arte valiosas que havia adquirido, todos os reconhecimentos profissionais que havia recebido. Nada se comparava à satisfação simples de estar ali, no chão daquela oficina, sendo apenas ela mesma com as pessoas que amava. Ela havia parado de testar e havia aprendido a amar de verdade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Chiara, Marco e Olivia
tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta história sobre confiança, perdão e o poder transformador do amor verdadeiro nos lembra que, às vezes, precisamos nos arriscar a ser vulneráveis para encontrar a felicidade genuína. Para continuar acompanhando histórias que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a beleza dos recomeços, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixem um like se esta narrativa os emocionou e compartilhem nos comentários suas próprias reflexões sobre amor, confiança e segundas chances. Todos os dias, trazemos relatos únicos que celebram a capacidade humana de crescer e se transformar através do amor. Não percam nossos próximos conteúdos, onde continuaremos explorando as histórias mais tocantes da experiência humana.